para um tratamento da água, impurezas. Então, as impurezas mais frequentes em água de alimentação de caldeira, e assim como água para processo industrial, existe, necessário que os senhores entendam, que numa empresa a água que entra recebe o nome de um setor chamado ETA. Então essa sigla ETA quer dizer Estação de Tratamento de Afluentes. É onde as águas estão chegando da empresa. Essa água que vem de um processo de obtenção lá da natureza, ela pode vir água bruta ou pode vir uma água com um tratamento. Mas vamos partir do princípio que a água veio bruta. A água bruta é a água que foi obtida lá da natureza, de um rio, de um açude, de uma lagoa. Então, essa água é considerada como água bruta. Então, quando ela chega na indústria, ela vai para um elevado, que se chama então caixa d'água, e essa água vai ter que ser tratada para ser utilizada no processo industrial. Então, aí tem duas vertentes: a água que vai para o processo industrial e a água que vai para a área de utilidades, aonde lá está a caldeira. Então, essa água, para ser utilizada na caldeira, ela tem que receber um tratamento, exatamente para ajustar os parâmetros físico-químicos, onde nós podemos citar os principais: pH, dureza, alcalinidade, e tantos outros itens que são os parâmetros que a água tem que atender para ser utilizado em uma caldeira. Então fica já aí patente que não pode ser qualquer água não. A água tem que atender os padrões físico-químicos para serem utilizada na caldeira. Porque senão essa água não tratada, ela vai provocar incrustações no interior da caldeira. Essas incrustações são placas de incrustações que vai grudar no tubo de gás quente pelo lado externo, assim como no corpo da caldeira pelo lado interno, também nos espelhos pelo lado interno. Então a tendência é exatamente de criar blocos de incrustação e, através disso, vai gerar uma série de consequências para a caldeira. Existe também
sólida em suspensão, existe a corrosão e existe outras impurezas que muitas vezes, através de produtos químicos que são de alguma forma absorvidos por essa água que está indo para a caldeira. Então isso pode gerar uma série de consequências para caldeiras, onde a principal é a incrustação, a corrosão e o sólido em suspensão, que chegam a ficar petrificados dentro da água, em cima dos tubos de gás quente, como os senhores estão vendo aí nas figuras. E eu vou trazer um exemplo característico de uma indústria, questão de ética profissional, não se cita o nome, mas, como os senhores podem ver, isso aqui é de uma empresa onde na inspeção de segurança periódica anual, que aconteceu por volta do mês de outubro, eu tive a oportunidade de identificar essas pedras sobre os tubos de gás quente. Então, várias pedras dessa, como os senhores estão vendo aqui. Ver se eu consigo pegar para mostrar aqui. Aqui. Então, dentro dessa caldeira, existia várias pedras dessa natureza. Então, essa eu guardei e observei que com o tempo de outubro para cá, essa era uma pedra maior, praticamente não cabia nesse vasilhame, mas ela foi diminuindo, porque ela está retornando ao estado líquido. Aqui ela está em estado sólido, mas eu estou observando que ela está retornando para o estado líquido. Então isso aqui é uma prova de uma água que não é tratada para ser utilizada em uma caldeira. Além dessa questão da incrustação, que também a caldeira estava incrustada desse mesmo tipo de incrustação impregnado nos tubos. Inclusive, os tubos dessa caldeira foram trocados. Hoje ela está com o jogo de tubos de gás quente novos, mas se a água continuar com essas incrustações, com esse sólido em suspensão, ainda com característica de corrosão, entre outras substâncias que ninguém sabe nem que esteja dentro dessa pedra, vai acontecer a mesma coisa. Além, quando se observa, existem detritos, pedaços de partes metálicas, como é isso que eu estou pegando aqui, que foi exatamente retirado da parte do lado d'água, da superfície do tubo. É como se o tubo fosse perdendo, na verdade ele perde, vai saindo os chaboques de corrosão da incrustação da parede do tubo e vai saindo pedaços do material ferroso que formava a parede
desses tubos. Então os senhores estão observando que é uma ameaça, exatamente situação muito crítica, que pode, inclusive, danificar a caldeira. Então, esse dano é exatamente a possibilidade desse tubo, por essa incrustação, furar. Quando ele fura, a caldeira começa a perder água, porque a água saiu da parte interna, aonde armazena a água para se transformar em vapor, e entra nos tubos dos gases quentes. Então, inicialmente é um pequeno furo. Então a água vai perdendo uma água muito pouco, porque está saindo muito pouca água, mas esse furo pode aumentar drasticamente. E pode haver situações críticas que essa água pode, diria assim, derramar rapidamente. A caldeira pode entrar em sobreaquecimento. E o senhor já sabe que a caldeira em sobreaquecimento, a tensão da chapa do espelho, a tensão da chapa do costado, em função da temperatura, fica fragilizada. E a tensão admissível dessa chapa superaquecida não é mais a de projeto. Nessa hora, a pressão interna pode superar a PMTA, que não é mais a PMTA de projeto, vai ser a PMTA calculada. Pode ser até que a chapa tenha espessura, mas ela está superaquecida, a tensão admissível caiu e não é mais a PMTA de projeto. Então essa PMTA desse instante é muito menor do que a pressão interna. Se configurar um cenário desse, a caldeira pode sim explodir também. Então, além da corrosão, da incrustação do sólido em suspensão, incrustar na parede externa do tubo, dificultar a passagem interna dos gases quentes que estão conduzindo calor para vaporizar a água, ainda pode furar o tubo. Então, isso é prova que a caldeira sistematicamente tem que ser sua água feita a avaliação físico-química para ver se atende os padrões para uso na caldeira. É uma forma de controlar e de não se correr esses riscos. Então fica esclarecido a importância do tratamento d'água em uma água que alimenta uma caldeira. Com respeito aqui ao sólido em suspensão, a caldeira tem que sofrer descargas de fundo de acordo com que o analista, normalmente um profissional da área de formação de engenharia química ou química industrial, ele analisa as variáveis, como eu citei, pH, dureza, alcalinidade, sólido em suspensão, compara com os parâmetros que são exigidos para a caldeira, e ele vai então, dependendo da situação, administrar um tratamento d'água para essa caldeira, aonde está inserido as descargas de fundo sistemática, que pode ser de 4 em 4 horas, 12 em 12 horas, 24 em 24 horas, mas quem determina é exatamente o pessoal da área de tratamento da água,
pessoal que entende da parte físico-química da água. Então fica esclarecido que a água de uma caldeira tem que ser tratada. Bom, se essa água for tratada, é administrada dela produtos químicos, e quando essa água tiver que retornar para a natureza, ela vai passar pelo AET, que nós chamamos estação de tratamento de efluentes, aonde o pH da água é corrigido, a dureza é corrigida, a alcalinidade é corrigida, os sólidos são retirados, que é para essa água retornar para os mananciais e não ter agravantes com a natureza. Em resumo, água de caldeira tem que ser tratada e observar os parâmetros físico-químicos. Então fica aqui a arte com os direitos autorais em função do que eu falei.